Pessoal, deixa eu chamar aqui a nossa repórter agora, porque na Câmara dos Deputados há uma preparação para votar a regulamentação da reforma tributária. E aí, Marília, o presidente da Câmara vai manter essa votação antes do recesso parlamentar e os projetos devem ser entregues hoje? Conta aí como é que está a movimentação. Oi, Evandro. Acontece que está agendada para esta segunda-feira a apresentação do segundo parecer do segundo grupo de trabalho que trata sobre a regulamentação da reforma tributária. Esse projeto define a cobrança do imposto sobre bens e serviços e a dinâmica de funcionamento do comitê gestor que deve distribuir os recursos entre os entes federativos. Lembrando que na última quinta-feira, o primeiro grupo que trata sobre a contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços e o imposto seletivo, conhecido como o imposto do pecado, apresentou seu parecer na quinta-feira passada aqui na Câmara dos Deputados e, diante disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a votação deve acontecer ainda nesta semana, antes do recesso parlamentar. E hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve lá no Ministério da Fazenda junto com outros representantes do governo e ele falou a respeito dessa votação da reforma tributária. Segundo Padilha, não há nada melhor que na pauta do governo aprovar a regulamentação da reforma tributária ainda nesta semana. Vamos ouvir. O mais importante é aprovar a regulamentação da reforma tributária. Nada é melhor do que aprovar a regulamentação com a maioria possível dentro do Congresso Nacional. Isso vai ser o esforço na Câmara dos Deputados nessa semana. Evandro, então, só para a gente lembrar, nesta segunda-feira deve ser apresentado o segundo texto da regulamentação da reforma tributária e esse segundo texto, a sua votação deve ficar mesmo só para o segundo semestre, na volta do recesso parlamentar, que acontece em agosto. Já o primeiro texto, que foi apresentado na semana passada, deve passar por votação nesta semana. E uma coisa atípica que aconteceu nesta segunda-feira foi que o presidente da Casa, Arthur Lira, convocou uma sessão em plenário. Isso é atípico por quê? Porque geralmente não tem sessão lá no plenário. E ele acabou fazendo esse movimento para que os parlamentares que não são de Brasília, que eles retornem antes, para que não tenha desculpa, para que essa votação aconteça de fato, comece nesta quarta-feira essa votação. Então, essa votação aqui na Câmara dos Deputados, para ser aprovado, o projeto precisa ter pelo menos 257 votos e no Senado Federal, indo para lá, pelo menos 41 votos. Se não tiver nenhuma alteração no texto, ele segue para a sanção presidencial. Com alguma mudança, ele retorna para a Câmara dos Deputados. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília? Um ótimo trabalho para você por aí. Agora, pessoal, retomando aqui a nossa conversa sobre os projetos que vão ser apresentados hoje, na verdade, o segundo projeto do grupo de trabalho ali da Câmara que está analisando a reforma tributária para então entregar aquilo que a gente está esperando tanto tempo para saber o que vem. Nesse fim de semana, Gustavo Segré, eu estava conversando com o deputado Joaquim Passarinho e ele integra, um desses grupos. Ele mencionou para mim que achou importante ir jogando o debate da reforma tributária sobre a inclusão de carnes, sobre a inclusão de carros elétricos, ao mesmo tempo em que se tira os caminhões ali da classe de veículos, para justamente colocar sob o crivo da sociedade, da imprensa, dos analistas, para que todo mundo bata no projeto ou elogie aquilo que é bom e eles possam, a partir daí, balizar quais demandas eles precisam articular um pouco mais. O que você acha da maneira como está sendo conduzido ali na Câmara? Parece que está sendo conduzida de forma errada. Primeiro porque não consegue definir a alíquota em função de que não se sabe quantos produtos vão ficar de fora, quantos vão ficar de dentro. Mas não seria melhor colocar o teto? O Congresso tem autonomia para isso, dizer, vamos cobrar 20%. Quer melhor? 21%. Igual que a Argentina. Quer melhor? 22%, como o Uruguai. Ele até falou que tem a expectativa de que até X anos esses 20% cheguem, ou seja, comece entre 25% e 27%, como a gente está analisando aqui, até chegar a 20% lá na frente. Alguém acreditou nisso? Peraí, o Brasil vai começar com 25% para diminuir o imposto? Devemos lembrar, a Argentina, meu país, começou com 13%, está em 21%. Dificilmente vai diminuir o imposto. O melhor seria estabelecer o teto, 20%. E aí deixa para o Congresso também determinar, junto com a Receita Federal, o governo, prioridades sociais, tudo o que você quiser, o que você tira desses 20% sem mexer no limite. Então aí seria uma questão muito mais pura.
o tributado seria muito mais transparente em relação ao que está sendo tributado, e aí ficaria uma questão mais de expertise, dizendo, ok, nós precisamos que essa quantidade de produtos se encaixe no máximo de 20. Como que a gente faz? Eu lembro de um filme que era Apollo 13, e que tiveram uma dificuldade muito grande, porque quando tem um problema e tem que abandonar a nave mais prioritária, eles tinham contratado duas empresas diferentes, em que uma fez um filtro de ar redondo e outra fez um filtro de ar quadrado. Então eles literalmente tinham que colocar um quadrado num círculo. Bom, aqui é a mesma coisa. Tem que definir primeiro a alíquota para depois ir sobre as questões de isenções. Se vai primeiro nas isenções, a alíquota vai virar na lua. O que você acha, Piperno? Eu acho que, veja, ninguém vai conseguir no futuro mexer, por exemplo, naquilo que entra agora como exceção. Isso aqui no Brasil, esse tipo de coisa passa a ser como direito adquirido. Então, é só ver a desoneração, o rolo que deu, lógico, né? Isso começou em 2011 com um prazo que foi renovado, que acaba sendo renovado de novo. E não tenho dúvida que lá em 2027, alguém fala, puxa vida, esses setores estão bombando, são os motores do nosso crescimento, então não vamos poder mexer. Aí um gaiato fala, mas pera lá, você está entre os 17, você já acaba se beneficiando da desoneração. Mas aí o governo criou uma tal de nova política industrial que vai te dar uma outra vantagem. E lá atrás, quando houve, por exemplo, a reforma trabalhista, isso de certa forma também beneficiou o teu setor. Então será que agora você não pode mexer em alguma coisa? Sair desse regime de exceção? Não posso. Vai ser assim. Então, eu não tenho ilusão nenhuma de que aquilo que sair ruim hoje vai se perpetuar. Você concorda com o Piperno, Zé Maria? Sim, a inércia na política ela é uma força muito grande, né? Quem quer mudar alguma coisa tem um trabalho dobrado. E neste caso aí, Piperno, é intencional a ideia dos líderes ali. Eu converso muito com o deputado Passarinho, né? Ele é presidente da Frente do Livre Empreendedorismo e é um dos fortes negociadores aí desta reforma da reforma tributária. E, na verdade, é o seguinte, a intenção de fazer uma lei tão ampla, assim, com detalhes, é evitar que o governo possa regulamentar através de decretos. Haverá decretos, né? Não tem jeito. Chegará um momento, porque as leis têm hierarquia, e o decreto é o menor da hierarquia das leis, porque uma lei é superior ao decreto e uma emenda à Constituição é superior à lei. E, nesse caso, o Congresso regulamentando, o que está aí, só o Congresso pode mudar. O presidente poderá mandar ao Congresso um pedido de mudança, mas ele tem que passar por voto e tal, boa vontade, ou seja, fica muito difícil mudar o que está sendo regulamentado aí. E olha, esse projeto vai sofrer mudanças, mas não tão profundas assim. Agora, o Alan Gani, uma questão que pega bastante agora no debate é a carne, né? Porque o próprio presidente da Câmara disse que a carne seria retirada, justamente porque poderia levar ao aumento da alíquota, mas está havendo muita... O próprio Passarinho contou para mim, viu, Zé, nesse fim de semana, que está havendo muita divergência em cima desse tema, porque boa parte acredita que sim, a carne deveria fazer parte da cesta básica em detrimento de outros produtos, então, que fossem retirados, mas que as pessoas tivessem acesso à proteína sem que pagassem mais caro por isso. Evandro... O cálculo é de que se incluir as carnes, tem complicação, que é ovinos, né? Caprinos e outras carnes. Isso aí é 0,50%, é 0,5% na alíquota. Exatamente. O que você acha, Gani? Se incluir a carne, o que vai acontecer é que a alíquota do IVA vai ser maior. E a pressão é muito grande, pode ocorrer isso na prática, porque há um interesse do próprio presidente da República, que quer capitalizar politicamente, inclusive vai ao encontro do discurso dele de campanha, ele vai explorar isso muito bem, e o próprio agronegócio também, que tem interesse. Então você tem duas forças, olha que interessante, ideologicamente opostas, né, que o agronegócio é mais ligado à direita e o Lula ligado à esquerda, mas que nesse ponto convergem. Então há uma probabilidade muito grande da carne fazer parte da cesta básica, mesmo que o presidente da Câmara já corretamente alertou para o risco disso, da elevação do IVA, mas no final das contas a população vai pagar do mesmo jeito, não vai estar pagando a carne, vai pagar de uma outra maneira com impostos
mais altos em outros itens. O que foi, Gustavo Segré? Fiz a conta agora, Evandro, e temos um assunto que a gente não está conversando nos últimos dias e que a mim pessoalmente me preocupa. É o negócio da desoneração. Sim. A liminar foi feita no dia 17 de maio, que suspende por 60 dias a determinação do ministro Zanin. Como maio tem 31 dias, se cumpre esse prazo no dia 16 de julho. Faltam 8 dias. E se não tem uma determinação de acordo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, volta a onerar de novo, o que seria uma aberração em termos jurídicos. Então, 8 dias faltam para que caia os 60 dias daquele prazo. Vamos ver o que vai acontecer. Fala, Piperno. Então, voltando lá à reforma tributária, eu acho que enfim, importante que o Congresso trabalhe bastante nesses próximos dias. Até porque o Lira também quer deixar a sua herança, né? Ele quer falar, opa, eu fui o cara que aprovou a reforma tributária depois de 30 anos. Exato, e ele e o Rodrigo Pacheco, cada um está em busca do seu troféu. O Lira é a reforma tributária, o Pacheco enfim, a negociação da dívida dos estados. Eu acho até que o Pacheco, ele é um articulador mais discreto. O Lira tem um estilo, né, um pouco mais, enfim, ruidoso e tal. De qualquer forma, eu também gostaria de entender como é que o Lira está pressionando né, essas comissões para que encontrem uma solução o mais rápido possível. Agora, o que é curioso é que quando o Lira, em relação àquele projeto do aborto, colocou urgência constitucional, vários grupos de pressão chiaram, fizeram barulho, com razão, tinha que passar mesmo pelas comissões. Mas agora, método tratoraço e que vai direto também para plenário, aí como há interesse tanto do Lira e quanto do governo, aí todo mundo se silencia. Baita duplo padrão, né?